Santo Agostinho, o nome já ressoa como um eco de sabedoria pelos corredores do tempo. Ele é considerado um dos pilares da Igreja Católica, um verdadeiro mestre espiritual que moldou o pensamento cristão como poucos. Agora, imagina só, um homem que trilhou um caminho tortuoso de busca por respostas, desde sua juventude até sua profunda conversão. Agostinho nos mostra que a jornada para a verdade não é linear, e sua vida é um convite aberto para refletirmos sobre nossas próprias buscas. Ele nos ensina que às vezes o que parece perdido é, na verdade, um chamado para algo maior. O que é fascinante em Santo Agostinho é como sua vida encapsula a essência da transformação. Ele não era apenas um homem santo desde o início, passou por fases de dúvida, prazer e até rebeldia. Em Tagaste, sua cidade natal, e depois em Cartago, ele viveu intensamente. E quem diria, essas experiências formariam a base de sua sabedoria posterior. Sua vida nos lembra que as dificuldades podem ser os blocos de construção para uma fé mais robusta, algo que todos podemos considerar em nossos próprios momentos de incerteza. E o que dizer do seu legado? Agostinho não só se converteu ao cristianismo, ele redefiniu o que significa ser um cristão comprometido. Suas obras literárias como Confissões e A Cidade de Deus ainda hoje ressoam como fontes inesgotáveis de inspiração e reflexão espiritual. Ele se tornou um verdadeiro farol para quem busca entender a profundidade do amor divino e a complexidade da alma humana. Mas será que tudo isso começou de forma tão gloriosa? Ou será que ele teve uma jornada de transformação que desafiaria até mesmo o mais firme dos corações? Vamos descobrir. Agostinho cresceu em Tagaste, uma pequena cidade onde a cultura e a filosofia floresciam como flores silvestres após a chuva. Mas sua mente jovem estava longe de ser calma, ele era um buscador incansável. Em Cartago, ele se aprofundou em estudos filosóficos e abraçou uma vida que muitos considerariam como um caminho de prazeres e excessos. No entanto, isso não era apenas rebeldia juvenil, era a busca frenética de respostas para perguntas profundas que ardia em seu coração. Afinal, quantos de nós não passamos por fases de busca intensa, onde cada nova experiência parece prometer uma verdade que está quase ao alcance? É interessante pensar como, mesmo nas sombras de sua vida jovem, Agostinho estava se preparando para algo maior. Ele se envolveu em uma série de crenças e filosofias, desde o maniqueísmo até o ceticismo, mas nenhuma delas ofereceu a paz que ele tanto desejava. Essa inquietação é algo com que muitos podem se identificar. Às vezes, na busca pela verdade, podemos nos perder em labirintos de dúvidas e frustrações. No entanto, cada caminho percorrido, cada decisão tomada, era uma parte essencial da preparação de Agostinho para seu encontro final com a verdade. Mas há as voltas que a vida dá. A cada passo em falso, a cada erro, Agostinho estava sendo guiado, mesmo sem saber. Essa busca incessante, essa sede insaciável de respostas, era o terreno fértil que mais tarde receberia as sementes da fé. E não foi apenas sua mente inquieta que o levou adiante, havia uma presença constante e orante em sua vida, alguém cuja fé nunca vacilou, mesmo diante da rebeldia do filho. E é aqui que entra a influência silenciosa, mas poderosa de sua mãe, Santa Mônica. Santa Mônica, essa mulher foi um verdadeiro ícone de fé e resiliência. Imagina só ser mãe de um jovem que parecia tão distante da graça divina, e ainda assim nunca perder a esperança. Mônica orou incessantemente pela conversão de Agostinho, acreditando que independentemente de quão longe ele estivesse, a mão de Deus sempre poderia alcançá-lo. Para ela, a transformação de seu filho era inevitável, não porque ele era especial, mas porque ela sabia que Deus sempre tem um plano. Que exemplo poderoso de oração contínua e fé inabalável. Para muitos, a fé de Mônica é um modelo de como devemos perseverar em nossas próprias vidas. Ela nos ensina que mesmo quando a mudança parece impossível, a persistência em oração pode mover montanhas. E não se engane, a mudança de Agostinho não foi de um dia para o outro. Foi o resultado de anos de lágrimas, orações e, claro, muita paciência. Então, da próxima vez que você sentir que suas orações não estão sendo respondidas, lembre-se de Mônica e do poder que uma oração sincera pode ter. Ela é um lembrete de que a transformação espiritual pode ser um processo longo, mas sempre vale a pena. Mas, o que realmente nos toca é como essa relação de mãe e filho evoluiu. Mônica não apenas orou, ela também guiou e aconselhou Agostinho, sempre acreditando no melhor dele, mesmo quando ele mesmo não acreditava. E foi essa fé inabalável que, em última análise, o conduziu ao caminho da conversão. Uma conversão que não apenas mudaria sua vida, mas também a história da Igreja e da filosofia ocidental. E como isso aconteceu? Como ele finalmente chegou ao ponto de virada em sua jornada espiritual?
A conversão de Santo Agostinho é um dos momentos mais emblemáticos da história cristã. Ele estava no jardim, lutando com seus pensamentos, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Então, de repente, ele ouviu aquela voz de criança que dizia: "Tole, lege, toma, lê". Essas palavras simples mas poderosas foram como uma faísca que acendeu a chama da fé em seu coração. E foi naquele momento de revelação que Agostinho percebeu que estava diante de um chamado divino. Que incrível é pensar que em nossas vidas também podemos ter esses momentos de clareza, onde tudo muda num piscar de olhos. Agostinho abriu as Escrituras e leu uma passagem que falava diretamente ao seu coração, como se Deus estivesse falando com ele através das palavras. Ele sentiu uma paz profunda, uma calma que ele nunca havia experimentado antes. Foi como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente tivessem se encaixado. Esse momento de revelação não foi apenas uma mudança espiritual, mas uma transformação total de vida. E quem sabe, talvez em nossa busca pela verdade, possamos nos inspirar nesse exemplo e encontrar nosso próprio momento de tole lege. Mas a conversão de Agostinho não foi o fim, foi apenas o começo de uma nova jornada. Ele sabia que a verdadeira transformação exigia mais do que um momento de revelação, exigia uma mudança total de vida. E assim, ele decidiu seguir um caminho que o levaria ainda mais fundo na fé e no serviço a Deus. E para isso ele sabia que precisava dar o próximo passo, abraçar a vida monástica e dedicar sua vida ao serviço de Deus e da comunidade. Após sua conversão, Agostinho decidiu que não poderia mais viver para si mesmo. Ele foi atraído para a vida monástica, onde encontrou um refúgio para sua alma inquieta. Imagine abandonar uma vida de luxo e busca intelectual para se dedicar à oração, à contemplação e ao serviço comunitário. Isso é transformação em seu estado mais puro. Para ele, a vida monástica não era apenas um retiro espiritual, era uma nova forma de viver, onde cada dia oferecia a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Quem diria que, para encontrar a verdadeira paz, ele precisaria se voltar para dentro, para a oração e o silêncio? A ordenação de Agostinho como sacerdote e depois como bispo de Hipona marcou um novo capítulo em sua vida de serviço. Ele não só liderava sua comunidade com sabedoria, mas também ensinava através de suas ações. Ele nos mostra que muitas vezes, o verdadeiro líder é aquele que serve, que guia com humildade e que está disposto a sacrificar seu próprio conforto pelo bem dos outros. Esse é um exemplo que podemos aplicar em nossas próprias vidas, talvez servindo em nossa comunidade local, ou ajudando aqueles ao nosso redor de maneira significativa. Agostinho encontrou na vida monástica e no serviço a Deus um propósito que transcendeu suas ambições pessoais. Ele se dedicou completamente, sabendo que cada ato de serviço, cada momento de oração, era uma oferta a Deus. E assim, ele continuou a crescer, não só como líder religioso, mas também como escritor e pensador cuja influência ultrapassaria os limites do tempo. E isso nos leva a explorar a profundidade de seus escritos, que continuam a inspirar milhões até hoje. Santo Agostinho não foi apenas um líder espiritual, ele também foi um escritor prolífico, e suas obras literárias são verdadeiros tesouros da teologia cristã. Confissões, uma de suas obras mais conhecidas, é um mergulho profundo na alma de Agostinho, onde ele narra sua jornada espiritual com uma honestidade desconcertante. Este livro é um guia para todos aqueles que buscam entender a si mesmos em um mundo que parece constantemente mudar. E quem nunca se pegou refletindo sobre suas próprias escolhas de vida? Agostinho nos mostra que mesmo em nossos erros, há sempre uma oportunidade para aprender e crescer. Outro grande trabalho, A Cidade de Deus, oferece uma visão profunda sobre a relação entre a Igreja e o mundo, o temporal e o eterno. Agostinho escreve com a clareza de quem entende que a vida monástica não é um refúgio, mas um campo de batalha espiritual. Suas palavras desafiam o leitor a considerar onde eles colocam sua verdadeira lealdade, no efêmero ou no eterno. Para aqueles que desejam uma leitura transformadora, A Cidade de Deus é uma obra-prima que oferece não apenas respostas, mas também perguntas que continuam a ecoar. E não podemos esquecer suas retratações onde Agostinho, já mais velho, revisita seus escritos anteriores com a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Ele não tem medo de reconhecer seus erros, mostrando que o crescimento espiritual é uma jornada contínua. É um lembrete poderoso de que ninguém é perfeito, nem mesmo os santos, e que há sempre espaço para aprender e se aperfeiçoar. Esse tipo de humildade é raro, mas crucial, especialmente em um mundo que muitas vezes valoriza a certeza sobre a sabedoria. E falando em sabedoria, é impossível ignorar o impacto teológico de suas doutrinas. Como teólogo, Santo Agostinho foi um verdadeiro titã.
Ele mergulhou profundamente nas complexidades da fé, elaborando doutrinas que continuam a moldar a teologia cristã. Sua teoria da graça, por exemplo, é um convite para refletirmos sobre a própria natureza da salvação. Agostinho argumentava que a graça de Deus é um presente, algo que não podemos ganhar por nossos próprios méritos, mas que nos é dado pela misericórdia divina. E quantas vezes na vida nos sentimos indignos de algo bom que nos acontece? Talvez possamos aprender a ver essas bênçãos como toques de graça, presentes inesperados do amor de Deus. Sua doutrina do pecado original também gerou muitas discussões e controvérsias. Agostinho acreditava que todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva, o que explica a inclinação humana para o mal. No entanto, ele também enfatizou que através de Cristo podemos ser redimidos. Esse equilíbrio entre pecado e redenção é um tema poderoso em sua obra, algo que ressoa em qualquer um que já se sentiu dividido entre o bem e o mal. É uma lembrança de que mesmo em nossas falhas, há sempre uma esperança de redenção. E claro, Agostinho também se envolveu em várias controvérsias teológicas da época, lutando contra heresias como o pelagianismo, que negava a necessidade da graça divina para a salvação, e o donatismo, que questionava a validade dos sacramentos administrados por sacerdotes considerados indignos. Ele era um defensor apaixonado da verdade, e sua luta pela ortodoxia é um testemunho de sua dedicação à fé. Mas sua influência não parou por aí, suas ideias ecoaram através dos séculos, influenciando gerações de pensadores e líderes da Igreja. Vamos explorar como ele deixou sua marca na filosofia e teologia ocidental. A influência de Santo Agostinho na filosofia e teologia é difícil de exagerar. Suas ideias formaram a base para o pensamento cristão medieval e continuaram a ressoar até o Renascimento e além. Ele foi um dos primeiros a integrar a filosofia platônica com a teologia cristã, criando uma síntese que ajudou a moldar a tradição intelectual do Ocidente. Quando pensamos sobre a interseção entre fé e razão, é quase impossível não pensar em Agostinho. Ele nos mostra que não há conflito entre amar a Deus e buscar a verdade intelectual. Na verdade, eles podem e devem caminhar juntos. Suas ideias sobre o livre-arbítrio e a predestinação influenciaram profundamente o pensamento cristão. Agostinho acreditava que, embora Deus conheça todos os nossos futuros, ainda temos a liberdade de escolher nossos caminhos. Essa ideia oferece um equilíbrio fascinante entre a soberania divina e a responsabilidade humana, um tema que muitos de nós ainda lutamos para entender. Afinal, quem nunca se questionou se suas escolhas são realmente livres, ou se estão de alguma forma predeterminadas? E a influência de Agostinho não parou com sua morte. Sua obra continuou a inspirar teólogos e filósofos, desde Tomás de Aquino até Martinho Lutero e mais além. Ele é um lembrete poderoso de que as ideias têm consequências, e que um único pensador pode, de fato, mudar o curso da história. Mas a influência de Agostinho vai além do intelectual. Seu legado espiritual é igualmente profundo e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. O legado espiritual de Santo Agostinho é como uma chama eterna que continua a brilhar através dos séculos. Ele é venerado como um santo e doutor da Igreja, e seu exemplo de busca incansável pela verdade e amor profundo por Deus inspira cristãos ao redor do mundo. Ele nos mostra que a santidade não é sobre ser perfeito, mas sim sobre ser profundamente comprometido com a verdade e a graça. E que exemplo ele nos dá! Mesmo após sua conversão, ele continuou a lutar com suas próprias fraquezas, mostrando que o caminho para a santidade é uma jornada contínua de crescimento e aprendizado. Muitos encontram conforto em suas orações, que refletem uma profunda humildade e uma dependência total de Deus. Em uma de suas famosas orações, Agostinho diz: "Nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti." Essas palavras capturam a essência de sua espiritualidade e ressoam com todos aqueles que sentem uma inquietude interior em sua busca por sentido e propósito. Ele nos encoraja a abraçar essa inquietude como um chamado para nos aproximarmos mais de Deus. O impacto de Agostinho não é apenas teórico, ele é prático e profundamente humano. Sua vida e ensinamentos continuam a desafiar e inspirar aqueles que buscam viver de acordo com os princípios cristãos. Mas a história de Agostinho não termina com seu legado espiritual. Até seus últimos dias, ele permaneceu fiel ao seu chamado, enfrentando a morte com serenidade e uma fé inabalável. E é aqui que chegamos aos últimos dias de sua vida. Os últimos anos de vida de Santo Agostinho foram marcados por um compromisso contínuo com sua fé e sua comunidade. Mesmo enquanto Hipona estava sob cerco pelos vândalos, Agostinho não deixou de servir como pastor e guia espiritual para seu povo. Imagine estar em meio a tal tumulto e ainda manter a calma e o foco na fé.
Ele enfrentou sua morte com uma serenidade que só pode vir de alguém que viveu plenamente sua vocação. Para ele, a morte não era o fim, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Durante seus últimos dias, Agostinho se dedicou a escrever e refletir sobre as Escrituras, sempre buscando aprofundar sua compreensão de Deus e de sua própria alma. Ele passou muito tempo em oração, pedindo a Deus para perdoar seus pecados e prepará-lo para a vida eterna. Este é um exemplo poderoso para todos nós, de que nunca é tarde demais para buscar a Deus, para buscar o perdão e a paz, e que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar conforto na oração e na meditação. E assim, com uma fé inabalável e um coração cheio de amor por Deus, Santo Agostinho deixou este mundo, deixando para trás um legado que continua a inspirar e desafiar. Mas, embora sua vida terrena tenha terminado, seu impacto continua a ressoar. E é por isso que, ao refletirmos sobre a vida de Agostinho, somos chamados a considerar como sua jornada de fé e transformação pode inspirar a nossa. E agora vamos encerrar esta reflexão com um convite para que você continue essa jornada conosco. Santo Agostinho nos mostrou que a jornada espiritual é cheia de altos e baixos, de momentos de clareza e de escuridão. Ele é um exemplo de como a busca pela verdade pode levar a uma transformação profunda, e como, através da oração e da fé, podemos nos aproximar cada vez mais de Deus. Que tal levar essa inspiração adiante? Se você sentiu seu coração tocado por esta história, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que você acredita que também possam se beneficiar dessa mensagem. Juntos podemos continuar essa busca pela verdade, inspirados pela vida e pelos ensinamentos de Santo Agostinho. E lembre-se, a vida é uma jornada, e cada um de nós tem seu próprio caminho a seguir. Não importa onde você esteja agora, sempre há uma oportunidade para mudar, para crescer, para se transformar. Assim como Agostinho, você também pode encontrar seu propósito, seu chamado. Vamos continuar essa jornada juntos, explorando mais histórias inspiradoras, mais lições de fé e de vida. E enquanto fazemos isso, nunca se esqueça de que você não está sozinho, estamos todos juntos nessa busca por algo maior, algo que realmente importa. Então vamos lá, aperte o botão de curtir, inscreva-se e compartilhe. Porque no final das contas, estamos todos nesta jornada juntos, buscando entender mais sobre a fé, a vida e como podemos nos tornar melhores versões de nós mesmos. E quem sabe? Talvez a próxima história que compartilharmos seja a inspiração que você precisa para dar o próximo passo em sua própria jornada espiritual. Vamos juntos?